Oi, gente, como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês, contar pra vocês o meu relato de parto. Eu sei que já faz um tempinho aí que eu tive o meu parto, mas com recém-nascido é mais difícil, né, de gravar conteúdo, igual eu falei já, que é mais difícil gravar vídeos mais longos, né? Mas espero que dê tudo certo e eu já postei o meu relato de parto por escrito no meu Instagram, fe.ayy, mas eu vou tentar contar aqui no vídeo com mais detalhes. Já faz um bom tempinho, né, igual eu falei que eu já tive o parto, mas eu tenho tudo anotado e se eu for lembrando das coisas eu vou acrescentando aqui no vídeo, tá bom? Vou ler aqui porque tá no celular. Meu relato de parto. Me emociono toda vez que falo sobre. Foi muito intenso, longo, desafiador. Foram mais ou menos 44 horas em trabalho de parto. Quase 24 horas no hospital, até ele nascer. E com 40 semanas certinha, o Theo finalmente veio conhecer a mamãe e o papai dele. Dia 5 de julho, às 6h06 da noite. Dia 23 de junho, eu comecei a perder o tampão mucoso e estava tendo bastante contração sem ritmo. Dia 24 de junho, o meu doutor falou que eu estava com 1 centímetro de dilatação. Dia 3 de julho, senti dores na lombar muito fortes. Eu lembro que era num domingo e eu tava com muita dor. Ele quer aparecer no vídeo também. Eu tava com muita dor nas costas, eu tava na casa do meu namorado e a minha sogra falou, isso é trabalho de parto. E eu tipo, será? Você quer falar com a mamãe no vídeo? E aí, enfim, minha sogra falou que eu tava em trabalho de parto e eu tava meio assim, sei não, hein? Beleza. No dia 3 de julho, o tampão saiu com sangue, né? No dia 23 de junho, tava saindo um tampão, mas sem sangue, só líquido, assim, sabe? Mas não era o líquido amniótico, era o tampão mesmo, porque era bem espesso. E aí, né, no dia 3, saiu o tampão com sangue. Beleza, anotem as datas pra vocês verem como foi intenso. Dia 3 de julho, senti dores na lombar muito fortes, nível de dor 7,5, isso dor nas costas, né, na lombar. E com contrações com dores. O nível da dor das contrações estava 5,5 e sem ritmo. Dia 4 de junho, eu fui fazer o cardiotoco, né? Porque quando passa, acho que da 38ª semana, precisa fazer o cardiotoco com mais frequência, né? E aí, dia 4 de junho, fui fazer o cardiotoco, já tava com bastante contração. As contrações começaram a pegar ritmo, estavam doendo, mas eu tava controlando com a respiração. E a gente tava na minha casa, o Francisco ficou fazendo um pouco de massagem para aliviar as dores nas costas, né, que eu tava sentindo bastante. Isso que eu fui pra clínica, né, fazer o cardiotoco, era de manhãzinha, tipo 7 horas da manhã. Às 11 da manhã, pedi que minha doula viesse pra minha casa. Ficamos acompanhando as contrações, eu me maquiei, eu gravei umas publis. Fomos andar na quadra do meu prédio, fiquei rebolando na bola. Eu dormi, eu lembro que eu sonhei com churrasco. Eu tomei um banho e as contrações perderam ritmo. Eu tava meio preocupada porque eu já tava bastante tempo tendo contração com dor, né? E eu tava morrendo de medo de estar bastante dilatada, né? E eu ter o meu filho em casa, porque como eu falei, eu tava tendo bastante contração com ritmo do dia 4 de manhãzinha eu já tava tendo bastante contração com ritmo. Nós fomos pro hospital umas 6 horas, ó, eu vou falar aqui. Só que às 6 horas, depois que eu tomei meu banho, né, as contrações pararam. E aí eu mandei mensagem pro meu médico e ele pediu pra que a gente fosse ao hospital só pra acompanhar os batimentos do Theo. Chegamos no hospital às 7h50. Gente, eu lembro que era horrível andar de carro tendo contração, porque quando a gente tá tendo contração, é melhor ficar... Eu, pelo menos, preferia ficar quietinha, assim, controlando a respiração, pensamentos positivos. E com o carro balançando, tendo contração, o peso da barriga... Lembro que foi horrível a saída pro carro. E aí eu tava com muito medo, né, de ir pro hospital.
eles fazerem um exame de toque e no Senado eu ter que voltar pra casa, né? Enfim. Demorou bastante na recepção, fomos pra triagem e eu estava com 3 centímetros de dilatação. Quando já tá com 3 centímetros de dilatação, o hospital já pede pra que fique no hospital, né? Porque 3 centímetros já é alguma coisa, né? Né, filho? Você deu trabalho pra mamãe. Enfim. E lá eu comecei a sentir fome. Me deram um lanchinho, fizemos o cardiotoco, tudo ok. Às 23 horas, gente, das 7 às 23, a gente ficou na triagem. Enfim, às 23 fomos para uma sala de pré-parto, onde tinha uma maca, uma poltrona, uma televisão, a bola e o chuveiro. Essa foi uma salinha que é pré-parto, né, que elas chamam. Não, na verdade eu não lembro qual que é o nome, mas é uma salinha pré-parto, né, que não é... Porque lá só ficam as mulheres que ainda não estão na fase final, sabe, do trabalho de parto. Enfim. Fiquei mais de 10 horas lá, deitada, as contrações vinham bem fortes. Ficar no chuveiro aliviava 90% da minha dor. As enfermeiras estavam me apoiando bastante. Eu gostei muito de ter o parto lá no São Luís, porque eles são bem humanizados, eles me respeitaram muito, respeitaram bastante até o meu plano de parto. E elas entenderam que eu queria ter parto normal, que... Enfim, eu não queria nenhuma violência, óbvio, né? Enfim, eu fui muito bem respeitada, as enfermeiras, o pessoal foi lá, o pessoal de lá foi bem humano, né? Enfim. Até comentei aqui, ó. As enfermeiras estavam me apoiando bastante, as equipes dos plantões foram super humanos. O ruim de ter ficado nessa sala foi que não tinha como eu fazer muitos exercícios, mas o que dava pra fazer, eu fazia. Eu fiquei pensando bastante, né, tipo, poxa, eu não precisava ter ido pro hospital aquela hora. Certo, eu fui porque foi uma orientação do meu médico, né, mas eu não queria, pensando hoje, né, depois de ter passado tudo, eu fiz o que foi melhor pra mim na hora, né, mas eu preferia muito ter ficado em trabalho de parto na minha casa, né, que seria mais tranquilo. A partir do momento que eu fui pro hospital, eu só fiquei lá dentro da salinha pré-parto e, tipo, não tinha muita coisa o que fazer. Então, eu vou falar daqui a pouquinho que chegou madrugada, eu já tava saturada de ficar naquela sala, tava saturada de estar no hospital, tava saturada de sentir dor. Tipo, eu não tava confortável, entende? Enfim. Na madrugada do dia 5, eu já tava cansada das dores, irritada por estar no hospital. Teve uma hora que eu não conseguia mais controlar a respiração e eu tava pedindo cesárea. Gente, eu gritava, socorro, eu quero cesárea. Alguém me faz uma cesárea, liga pro meu médico, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essas dores. Eu tinha perdido o controle, né, gente, porque eu tava muito cansada, eu tava muito tempo sentindo dor. Igual eu falei, eu já tava sentindo contrações há muito tempo. Eu cheguei no hospital às 7 eu tava bem cansada, sabe? Aí aqui eu falo, ó. Pedi cesárea, eu chorei, eu gritei, eu estava brava. Quando as contrações vinham, eu perdi o controle, falava que ninguém estava me escutando. Eu queria desistir. Minha doula fala que o Francisco, meu namorado, era o único que conseguia me acalmar e botar minha cabeça num lugar. Como ninguém falava com o meu médico pra ele ir fazer minha cesárea, eu mesma liguei pro Alexandre às 9 da manhã e ele falou pra eu tomar analgesia e pediu pra que estourasse em minha bolsa. Ele foi incrível, acredito que poucos médicos tomariam essa conduta. Depois de muito tempo, fomos pro centro cirúrgico, né, pro centro obstétrico. No meu plano de parto estava que eu não queria ficar lá. Esse foi do que não rolou, né, que tipo, no meu plano de parto estava escrito que eu não queria ficar no centro obstétrico, mas eles me levaram lá. No começo era só pra eu tomar a analgesia, mas eu acabei ficando lá até ter o TEL, né, enfim.
Tomei analgesia, não senti dor nenhuma. Tem gente que fala que dói muito, mas eu quase nem senti a picada nem os medicamentos. As dores das contrações estavam me consumindo. Depois que eu tomei a analgesia, eu continuei andando, eu fiquei tranquila. Continuei andando, torcendo para que o Theo viesse logo. Eu dormi mais um pouquinho, dilatei até os 6 centímetros. Quando toma analgesia, precisa ficar acompanhando mais o neném com o cardiotoco. Quando uma enfermeira estava fazendo o toque, a bolsa estourou. Não dói, só sai bastante líquido, não parece xixi, só dá pra sentir bastante água saindo. E a hora que ela tava fazendo toque, eu tava deitada, então, eu só senti muita água escorrendo. Muita água escorrendo. E, tipo, não parava. E tinha mecônio verde, espesso. Ligamos às pressas para o meu médico e ele falou que tínhamos que fazer uma cesárea, pois eu já estava muito tempo em trabalho de parto e como tinha mecônio espesso, seria arriscado para o Theo. Eu fiquei super tranquila em fazer a cesárea. Sempre falei que se fosse para o nosso bem, qualquer coisa seria válido. Como eu já estava cansada, só queria ver meu filho, foi bem tranquilo. Eu estava muito feliz, eu estava muito feliz. Que eu finalmente ia ver o rostinho do Theo tocar no meu filho, enfim. A cesárea tava de boa pra mim ali. Eu lembro que nessa hora que a gente ligou pro meu médico, meu namorado ficou super preocupado, né? Porque não tava nos nossos planos fazer cesárea. A cesárea é uma cirurgia, né? Mais arriscado que o parto normal, né? O parto vaginal, enfim. Como eu já tava cansada, só queria ver meu filho, foi bem tranquilo. A equipe do meu médico chegou em uns 30 minutos. Eu fiz xixi na comadre, na frente de todo mundo, em cima da maca de cirurgia. Aí eu já tava... Ai, Theo, tá me beliscando. Aí eu já tava com 8 centímetros de dilatação. Depois que a bolsa estourou, a minha dilatação foi, tipo assim, muito rápida. Colocaram minha playlist de parto, diminuíram as luzes como eu tinha pedido no trabalho, no plano de parto. Começou a cirurgia. Eu senti eles mexendo nos meus órgãos, eu senti bastante empurrão na minha costela. Não sei o que era, mas eu tava muito feliz que o Theo ia nascer finalmente e eu ia ver o rostinho dele. Eu acho que eles sentiram eles tirando o Theo da minha barriga. Eu falei pro Francisco, eles estão tirando o Theo. Passou uns 2, 3 minutinhos e escutamos o choro dele. Eu só escutei o Francisco chorando do meu lado e eles levaram o Theo direto para fazer a aspiração. Tinha que ser feito por conta do mecônio. Quanto mais tempo ele ficasse dentro da minha barriga com o mecônio, maior seria o risco de infecção. Assim que terminaram, levaram o Theo pros meus braços, mas eu tava super mal. Eu estava me tremendo toda por conta da anestesia e sentindo que eu ia vomitar. Eu lembro de quase vomitar umas 3 vezes. Eu tava sentindo que eu ia desmaiar. Minha pressão foi tipo lá 6 por alguma coisa. Tava muito baixa a minha pressão. Eu pedi pra que pegassem ele de volta. A partir daí eu tenho poucas memórias. Sei que o Francisco ficou o tempo todo com o Theo no colo, chorando, e as pessoas vinham falar comigo e eu não entendia nada. Não me lembro de muita coisa, só lembro da sala vazia com uma enfermeira e o médico. E lembro deles me levando para a sala de observação. Lá eu já estava melhor, me tremendo bastante ainda, mas bem melhor e com condições para segurar o Theo. Lá eu amamentei, foi incrível, ele pegou certinho de primeira, sugando bem forte, com amor. Em menos de 30 minutos eu fui pro quarto e novamente não me lembro de muita coisa. Mas aí já era eu e o Francisco e o Theo no quarto, aprendendo com o nosso nenenzinho lindo e saudável. Eu comi durante meu trabalho de parto todinho, as enfermeiras e minha doula me ajudaram bastante, a cesárea foi bem indicada. O Francisco foi a minha maior força, eu sou eternamente grata por ele ter me apoiado, ficado do meu lado o tempo todo, me incentivando de ir até o fim.
não ter deixado eu desistir. Mesmo eu pedindo cesárea, todos estavam me lembrando que eu fiquei 9 meses estudando sobre parto e falando que eu queria cesárea, se fosse realmente necessário. Que eu só queria cesárea se fosse realmente necessário. E foi isso que aconteceu, foi intenso, desafiador, e hoje me sinto muito abençoada por ter tentado, por ter passado pelas dores das contrações e o pós da cesárea, e ter meu menino no colo e uma família maravilhosa. Ai, gente, foi de verdade um trabalho de parto muito intenso. Eu sempre pedi para que fosse tranquilo meu trabalho de parto. Foi meio assim, conturbado, né? Mas deu tudo certo. E eu tô com meu nenenzinho no colo. Hoje eu penso que eu passaria por isso novamente, sim. Eu tentaria ficar mais tempo em casa, né? Mas como eu falei, não tinha como a gente saber. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comenta aqui embaixo, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para eu sempre estar postando mais e mais vídeos. Um beijo. Eu quero que vocês deixem relato de parto aqui de vocês também, porque eu amo ler isso. Beijo, até o próximo vídeo.